Amanhecer de 23 de julho de 2007, em Cheshire, Connecticut. Um homem ensanguentado rasteja pela calçada. Atrás dele, sua casa está em chamas. Dentro, a esposa e as duas filhas ainda estão amarradas. William Petit grita por socorro. Bate na porta da casa vizinha. Atrás dele, colunas de fumaça sobem sobre os telhados quietos de um bairro de classe média. Poucas horas antes, a casa dos Petit era só mais uma residência tranquila em Cheshire. Jennifer Hawk Petit, 48 anos, dormia com as filhas Hayley, 17, e Michaela, 11. Jennifer era enfermeira, William Petit, endocrinologista renomado. Hayley se preparava para entrar na faculdade. Michaela ainda cursava o ensino fundamental. Uma família comum, admirada pelos vizinhos. Essa manhã de segunda-feira terminaria de outra forma. A casa onde a família dormia tranquila se tornaria em poucas horas cena de um dos crimes mais brutais já registrados nos Estados Unidos. Paramédicos correm até William Petit, caído na calçada. Seu rosto está inchado e roxo. Ele repete o nome da esposa e das filhas, tentando se levantar. Dentro da casa em chamas, os bombeiros ainda buscam Jennifer, Hayley e Michaela. Nenhuma delas sai viva. 7 horas de terror haviam se passado dentro daquelas paredes. Uma noite comum de domingo, uma família dormindo em segurança. O que levou 2 homens a invadir aquela casa e transformar 7 horas em um pesadelo de tortura e morte. Dias antes, em um estacionamento de supermercado em Cheshire, Joshua Komisarjewski observa Jennifer Hawk Petit e a filha Michaela saírem do carro. Ele a segue até em casa, sem que percebam. Komisarjewski anota o endereço e volta depois para observar a casa. Ele identifica os horários da família, o carro na garagem, as janelas acesas. Joshua Komisarjewski tem 26 anos. Foi preso antes por arrombamentos residenciais e estava em condicional havia poucos meses. Stephen Hayes tem 44 anos. Seu histórico inclui mais de 2 dezenas de prisões, a maioria por furtos. Também estava em condicional. Os dois se conheceram em um programa de reabilitação na prisão. Nenhum órgão de supervisão percebeu o risco de reincidência que representavam juntos. Na madrugada de 23 de julho de 2007, os dois entram na casa dos Petit. A família dorme. William Petit está no sofá da sala. Komisarjewski e Hayes agridem Petit enquanto ele dorme, causando ferimentos significativos em sua cabeça. Petit fica ferido e machucado. Os dois o contêm no porão, ainda consciente. No andar de cima, Jennifer e as filhas são acordadas e contidas em seus próprios quartos. Os invasores controlam cada movimento da casa. As horas seguintes se arrastam em silêncio forçado. Hayes e Komisarjewski circulam pela casa, decidindo o que fazer com a família contida. No porão, William Petit ouve passos acima. Ele não sabe se a esposa e as filhas ainda estão vivas. Komisarjewski entra no quarto de Michaela. A jovem vítima encontra-se contida no interior do cômodo, sozinha, ignorando o que estava por vir. Pela manhã, Hayes força Jennifer Hawk Petit a entrar no carro. Ela precisa ir até o banco e sacar $15.000. É a condição imposta para que a família continue viva. Dentro da agência bancária, Jennifer se aproxima do caixa. Ela sabe que Hayes espera no carro, junto ao estacionamento, observando cada movimento. Jennifer pede o saque de $15.000. A funcionária estranha o valor e a maneira nervosa como ela fala. Algo no comportamento da cliente não parece certo. Sem que Jennifer perceba, a caixa aciona um alerta silencioso. Ela liga para a polícia de Cheshire assim que Jennifer deixa o balcão. A polícia de Cheshire recebe a denúncia. Um carro é enviado para monitorar a residência dos Petit, sem saber ainda o que está acontecendo dentro da casa. Hayes leva Jennifer de volta para casa. Nenhum policial intercepta o carro a tempo. Dentro da residência, Komisarjewski continua no quarto com a vítima menor, ainda imobilizada. No quarto principal, Hayes tira a vida de Jennifer Hawk Petit. É por volta das 9 horas da manhã. Hayley e Michaela permanecem contidas em seus quartos. Komisarjewski e Hayes espalham gasolina pela casa antes de deixar o local. Os dois ateiam fogo à casa e fogem no carro da própria família, um Chrysler Pacifica. Hayley e Michaela não conseguem sair a tempo. No porão, William Petit consegue se soltar das amarras.
Ele sai mancando pela fumaça e corre até a casa do vizinho para pedir socorro. A polícia intercepta o Chrysler Pacifica, a poucos quarteirões da casa em chamas. Komisarjevski e Hayes são presos ainda dentro do veículo, minutos depois do incêndio. Em 2009, Stephen Hayes senta no banco dos réus em New Haven. O júri o considera culpado por assassinato, tortura e sequestro. A sentença é morte. Dr. William Petit está na plateia. Ele ouve a leitura da sentença em silêncio. 2 anos depois de perder a esposa e as filhas, vê o primeiro veredito. Em setembro de 2011, começa o julgamento de Joshua Komisarjevski. Promotores apresentam fotos que ele mesmo tirou de Migaela amarrada. A sala do tribunal fica em choque. Uma gravação da confissão de Komisarjevski é reproduzida aos jurados. Nela, ele afirma que Hayes disse: "Tínhamos que matar toda a família e queimar a casa. Isso não era o plano." Em 13 de outubro de 2011, Komisarjevski é condenado por todas as acusações, incluindo agressões sexuais contra Micaela. Em 9 de dezembro, o júri decide: ele merece a pena de morte. O juiz John Blue impõe 6 penas de morte consecutivas, mais 140 anos de prisão. É uma das sentenças mais duras já aplicadas em Connecticut. Em 2015, Connecticut abole a pena de morte. As sentenças de Hayes e Komisarjevski são comutadas para prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Em 12 de abril de 2021, a Suprema Corte de Connecticut nega por unanimidade o último recurso de Komisarjevski. A Suprema Corte dos Estados Unidos recusa-se a analisar o caso. Dr. William Petit dedica os anos seguintes a uma fundação em nome de Jennifer, Hayley e Micaela. Os 2 homens vivem, presos para sempre, mas vivos. As 3 Petit, não. Quando a justiça poupa a vida dos culpados que tiraram a das inocentes, o que realmente foi feito? Misericórdia ou mais uma ferida deixada em aberto? Se este caso te marcou, curta, comente e se inscreva no canal.